Não existe bolsonarismo moderado ou ala moderada do bolsonarismo. Você já deve ter ouvido falar, seja pela grande mídia, seja por veículos ou seja pelo mercado financeiro, de que é necessário moderar o bolsonarismo. Isso começou desde a sua eleição, nos tempos áureos, no melhor momento do bolsonarismo, digamos assim, quando, na escolha dos seus ministros, tentaram se dividir entre ala técnica, ideológica ou ala política dos acordos políticos do Bolsonaro. Isso não representa nada. Todos aqueles e todas aquelas pessoas que de alguma forma tiveram algum acordo político com Bolsonaro ou compuseram seu ministério são e têm acordo com um conjunto de políticas nefastas que o bolsonarismo representa. Seja as medidas neoliberais e de ataques à classe trabalhadora, aos direitos trabalhistas, seja na agenda do pânico moral, da ideologia de gênero ou do ataque a professores. Se você compôs algum momento com Bolsonaro, você tem acordo de algum modo com ele. E é nesse contexto que a gente vai falar do asfalteiro, ou seja, de Tarcísio de Freitas, o cara de areia mijada, o governador de São Paulo que ganhou a eleição mesmo sem morar no estado de São Paulo. Aquele cara que, se deixar ele solto nas ruas da capital paulista, sem um celular e sem o Google Maps, ele com certeza vai se perder. Bom, por que eu vou falar dele nesse sentido? Por que ele é uma figura tão importante? A primeira coisa é que ele foi colocado durante algum tempo nas discussões políticas dos comentaristas de imprensa da grande mídia como uma figura técnica ou um bolsonarismo soft, ou seja, aquele bolsonarismo que come de garfo e faca e vai para a Disney de vez em quando. Mais ou menos aquilo que o Zema representa. E quando ganhou a eleição para São Paulo, se disse: esse cara aí vai ser um cara que vai representar e vai angariar os votos da extrema-direita, mas também da direita moderada, porque ele representa algum sintoma de moderação no bolsonarismo. Mas isso foi por água abaixo a partir dessa semana. Aliás, eu não estou falando de mim, porque eu nunca me enganei com o asfalteiro, com essa figura nefasta. Aliás, Tarcísio de Freitas é tão tosco quanto o Bolsonaro. Haja vista aquela martelada escrota lá, quando ele privatizou alguns serviços e algumas empresas públicas do Serviço de São Paulo. Essa semana aconteceu, infelizmente, mais uma vez, como parte da história brasileira, mais uma incursão policial violenta em periferias, em favelas brasileiras, que não representam o combate necessário à violência, mas sim a criminalização da pobreza e dos mais pobres. As operações policiais midiáticas e que acabam em mortes de pessoas pobres, de jovens pobres e negros, não representa de fato um combate sério à violência, que é um problema que nós enfrentamos, inclusive nós que moramos nas periferias. É nada mais, nada menos que o velho e bom populismo penal. Bom, após a morte de um policial, ao assassinato de um policial na região do Guarujá, a polícia, como resposta e como acontece comumente, infelizmente, fez um conjunto de ações que resultaram na morte de cerca de 16 pessoas na região do Guarujá, que resultou, além das mortes, em denúncias de tortura, em denúncias de violência, em denúncias de violação de direitos humanos. Quem mora em periferia sabe que isso nada mais é que parte comum da realidade brasileira. E o que o asfalteiro, o areia de cara mijada, pensou então? Ora, se eu quero me aproximar desse eleitorado bolsonarista, se eu quero ganhar o espólio do presidente inelegível, eu tenho que fazer um discurso dessa natureza. Na verdade, não é muita contradição para ele. É um discurso que ele defende, na verdade. Ele defendeu e afirmou que a operação tinha sido um sucesso, que tinha sido muito bem sucedida. E o que foi que aconteceu? Ele demonstrou de fato o que ele representa. Ou mostra de fato o tema do nosso vídeo. A verdade dele, que não existe bolsonarismo moderado, que não existe bolsonarismo soft, ou mesmo que não existe direita soft no Brasil.
quem tem acordo político com o Bolsonaro representa ou traz para si a representação de um programa que é nefasto, que defende a morte de pessoas pobres, que defende o desemprego estrutural na nossa sociedade, que é neoliberal, que é classista, que é abertamente em favor dos ricos contra os pobres. Tarcísio representa isso. E essa declaração que ele deu nada mais é do que a representação de tudo isso. Nada mais é do que ele se aliando, demonstrando publicamente o discurso que ele defende. Além disso, dessa grave afirmação, dessa legitimação da violência policial, ele também, nessa semana, demonstrou que os acordos com o Bolsonaro e o bolsonarismo são muito mais profundos do que a grande mídia pensa. Um deles foi a não utilização do PNLD nos livros didáticos. Ou seja, o PNLD, para quem não sabe, é um recurso, é o Programa Nacional do Livro Didático, que destina aí a compra de livros didáticos e a escolha do professor por livros didáticos. O que foi que o Tarcísio colocou-se como medida? Ele não vai mais utilizar os livros físicos didáticos. Ou seja, ele retirou dos estudantes pobres da escola pública da educação básica paulista, especial aqui no caso, que é de responsabilidade dos estados, o ensino médio de São Paulo, ele retirou os livros didáticos, sendo que, para quem é professor, sabe que o livro didático é um elemento muito importante e que, na maioria dos casos, é a única forma de estudantes pobres de escola pública acessarem o conhecimento proposto em sala de aula. Agora vai ser só cópia de slide. Ou seja, é defesa de um projeto educacional que esvazia o ensino público, que quer deixar a classe trabalhadora, os mais pobres, em condições cada vez mais subalternas. E, por último, ele também, com uma portaria, também no caso da educação, ele autoriza diretores de escolas públicas a vigiarem o que os professores estão fazendo. Ou seja, Tarcísio de Freitas, o asfalteiro, tem acordo político com as principais pautas e atuações do governo Bolsonaro e do que o Bolsonaro representa. Ou seja, a violência policial em incursões nas favelas e nas periferias das grandes cidades, um pacto neoliberal de abandono das instituições públicas, de esvaziamento do ensino público, de precarização do ensino e de perseguição daqueles que representam, de alguma forma, o despertar do pensamento crítico, os professores. Se você gostou desse vídeo, se inscreve no canal, compartilhe esse conteúdo com o máximo de pessoas que você puder. Além disso, nos apoie, tem aqui a chave Pix. Também deixe o seu comentário e vamos ser sinceros, não existe bolsonarismo moderado. Até a próxima, a gente se vê por aí, venceremos. Saudações.